Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos a essa aula que nós vamos falar sobre como mudar o mundo, como transformar as coisas, como deixar o mundo melhor do que ele estava antes de nós passarmos por aqui. Esse é um tema que me mexe comigo profundamente e eu penso muito sobre isso de forma frequente. E eu quero compartilhar muitas das coisas que nesses mais de 10 anos na área do desenvolvimento humano eu vim estudando e aprendendo e eu formei uma metodologia chamada Movimento Transformacional, que eu quero compartilhar esses insights, essa filosofia de vida aqui com vocês, para trazer um pouquinho dessa ideia de como mudar o mundo. E para falar sobre isso, antes eu vou me apresentar, caso você ainda não me conheça, seja a primeira vez que você está passando por aqui. Meu nome é Romani, eu trabalho na área de transformação de vidas, de fazer do mundo um lugar melhor através das pessoas, em uma comunidade que se chama Movimento Transformacional, levando o conhecimento que muitas vezes não é ensinado na escola. Eu sou formado em psicologia, tenho uma pós-graduação em neurociência, faço isso já tem mais de 10 anos. E por que eu decidi fazer isso? E por que esse tema de mudar o mundo mexe tanto comigo? Uma vez me perguntaram, Romani, se você pudesse mudar qualquer coisa no mundo, o que você gostaria de mudar? Sabe qual foi a minha resposta? A minha resposta foi, eu gostaria de mudar o Romani. Por quê? Porque eu acredito verdadeiramente que se você se transforma, você consegue transformar as coisas. Se eu quiser mudar o mundo e começar a olhar para dentro, mudar a minha visão, aquilo que eu ainda não sei, aquilo que eu ainda não tenho, tem muito a ver com os meus resultados. Percebe o seguinte, e esses resultados são sustentados por nada mais, nada menos com aquilo que eu acredito sobre mim, sobre a vida, sobre tudo, e o acesso à informação que eu tenho. Romani, mas espera aí, e problema de dinheiro? Você acha que se resolve com dinheiro? Problema de dinheiro não se resolve com dinheiro. Quer um exemplo? Se você emprestar dinheiro para alguém, as chances são que na semana seguinte você vai ter que emprestar de novo, porque aquela pessoa vai estar sem, ou que seja no mês seguinte, ou no outro mês, e assim por diante. Ah, Romani, mas e o problema de relacionamento? Não é só trocar de relacionamento? Cara, olha para dentro primeiro. Percebe o seguinte, qualquer que seja o problema que você olhar que exista no mundo, corrupção, violência doméstica, violência em relação aos filhos, questão de desemprego, questão de desigualdade social, até mesmo, muitas vezes, problemas de saúde. Tem muitos pontos em comum. A violência na sociedade como um todo tem muitos pontos em comum. Sabe quais pontos são esses? O ponto de pessoas. Se você transforma pessoas, consequentemente, esses resultados começam a mudar. E perceba que transformar pessoas tem muito a ver com transformar a nós mesmos. Eu acredito muito nisso. Se eu me transformo, a minha visão consegue enxergar mais longe, eu consigo iluminar o caminho de mais pessoas por onde eu passar. Porque é impossível ser luz sem iluminar o caminho dos demais, como já dizia Walt Disney. E para entender um pouco mais sobre esse conceito, eu quero convidar você a perceber o seguinte, vocês viram aqueles problemas que eu trouxe aqui? Corrupção, desigualdade social, violência doméstica, problema com drogas, problemas e assim por diante, problemas nos relacionamentos e assim por diante, desemprego, desigualdade social. Pessoas estão no centro disso tudo. Se você transformar pessoas, o problema de desemprego acaba, porque são pessoas que sabem solucionar problemas e, consequentemente, elas criam mais oportunidades. Ah, Romani, mas você não sabe, eu não tive oportunidades. Vocês vão ver isso de forma muito mais profunda durante esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma visão muito, pelo menos assim, alguma coisa vai mexer com você aqui dentro desse vídeo. Eu espero que com esse conteúdo aqui você saia melhor do que você entrou. Eu acredito muito nessa ideia, sempre que a gente passa, levamos um pouco do outro e deixamos um pouco de nós. Esse vídeo aqui eu compilei muitas das coisas que eu venho estudando nesses últimos 10 anos para compartilhar aqui com vocês através dessa filosofia de vida que é um movimento transformacional. E para entender sobre isso, perceba, essa ideia aqui, nossa, mas você não sabe sobre o meu relacionamento, eu tenho um relacionamento tóxico. Percebe que é transformando pessoas, inclusive você e o outro. Se você tem um relacionamento tóxico, quem que escolheu esse relacionamento? Se por algum motivo você está com problema de dinheiro, quem criou esse problema de dinheiro na sua vida? Por incrível que pareça, foi você. Talvez tenha algumas habilidades que você não desenvolveu no meio da sua trajetória. Se você tivesse desenvolvido, você não teria esse problema de dinheiro. É duro ouvir isso, mas percebe que se você transforma pessoas, você transforma o mundo. E, consequentemente, da mesma forma, se você está bem financeiramente, mérito seu. Se você está bem nos seus relacionamentos, mérito seu.
Isso é maravilhoso quando a gente começa a entender isso e vamos aprofundar mais. Problemas de violência. Transforma pessoas, a violência acaba, porque você transformou pessoas que estão por trás da violência. Problemas de desemprego, você transforma pessoas, o problema de desemprego acaba, porque a oportunidade se cria. Quando você tem as habilidades, que é um exemplo, você gostaria de ganhar 100 mil reais por mês, eu te contrato, é só você aprender a gerar 200 mil reais de lucro por mês, que eu vou ficar feliz de te pagar 100 mil reais por mês, se você, por sua conta, trouxer 100 mil a mais, 200 mil a mais por mês, através do seu trabalho. Você está entendendo? Perceba o seguinte, todo mundo gostaria de uma porta aberta, mas quantas portas nós abrimos para que o universo comece a conspirar a nosso favor? Da mesma forma, os problemas de relacionamento. Se as pessoas entendessem mais sobre relacionamentos, se isso fosse ensinado na escola, desde criação de filhos, desde relacionamento com os outros, desde relacionamento com nós mesmos. Perceba o seguinte, a violência, não só doméstica, mas a violência como um todo só existe porque a mentalidade das pessoas não foi trabalhada de forma efetiva dentro da escola como poderia e nem dentro da casa dessas pessoas, talvez por falta de oportunidade durante a infância ali. Só que essa pessoa cresceu, ela colocar a culpa dela naquela criança que não teve oportunidade é muito injusto, porque nós vamos ver isso de maneira muito profunda aqui, através de uma analogia que eu desenvolvi da pirâmide transformacional, que é muito inspirada em Fernão Capelo Gaivota e também no mito da caverna de Platão, que vocês vão gostar bastante, que vai trazer vários insights sobre essa ideia de transformar o mundo em um lugar melhor. E para entender sobre esses pontos que nós falamos, por exemplo, lembra que eu falei até saúde, corrupção? Cara, corrupção não existiria se as pessoas se transformassem em pessoas melhores. O problema de saúde, a maior parte deles seriam evitados ou, inclusive, seriam melhores tratados, porque as pessoas teriam mais dinheiro, teriam um sistema de saúde melhor, as pessoas teriam mais condição de cuidar da própria saúde, porque elas estariam prevenindo, ao invés de ficar pensando só em toma medicamento, em faz uma cirurgia aqui, faz uma cirurgia ali, faz um procedimento aqui, um ali, elas poderiam cuidar mais da alimentação, cuidar mais do sono, cuidar mais da qualidade de vida, cuidar mais das emoções e assim por diante, e reduziria drasticamente os problemas de saúde, inclusive. E vamos entender isso mais profundamente? Onde começa, então, a origem desses problemas que a gente encontra no mundo? Lembra que eu falei? Os resultados, os problemas que existem, têm um ponto em comum, que são pessoas. E as pessoas, durante a trajetória, nós começamos ali como crianças, bebês, aí vamos crescendo. E uma das coisas que a maior parte de nós tem contato é a escola. Mas, infelizmente, o que a gente tem em comum que a gente aprendeu na escola? Por que eu disse infelizmente? Porque tem muita coisa ali que a gente acaba não usando e tanta coisa que a gente deveria usar e que a gente não aprendeu. Exemplo, eu disse infelizmente porque, cara, na escola você aprendeu coisas como diferenciar dinossauros. Quantas vezes você usa isso no seu dia a dia? Você aprendeu coisas como lisossomos, cromossomos, ribossomos. Quantas vezes você usa isso no seu dia a dia? Você aprendeu sobre verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, você aprendeu sobre equação de segundo grau, logaritmo, você aprendeu sobre mitocôndrias e várias outras coisas mais, que na maior parte das vezes você nunca vai usar isso, química orgânica e assim por diante. Quantas vezes no seu dia a dia você usa da química orgânica, aqueles cálculos e assim por diante? Então perceba o seguinte, a gente passa um longo tempo da nossa vida aprendendo coisas que, se você perguntar para a grande maioria da população, elas não sabem mais porque elas nem aprenderam, porque não usaram. Porque o aprendizado não se dá enquanto você vê aquilo e passa em uma prova simplesmente. O aprendizado se dá quando você consolida, através de práticas principalmente. Quando você usa isso no seu dia a dia, na sua vida. Quer um exemplo? Coisas que a gente usa no nosso dia a dia, na nossa vida. Se você aprendeu a ler e escrever, provavelmente você sabe ler e escrever, minimamente que seja, porque você usou isso no seu dia a dia, se você usou isso. Principalmente se você teve pontos de contato, que seja com leitura, que seja com escrita. Se você usou, que seja as equações básicas de mais, de menos, de vezes, dividido, mesmo que minimamente, se você utilizou isso, você teve mais pontos de contato. Então, consequentemente, você consolidou mais. Agora, aquelas coisas que, infelizmente, acabam sendo a maior parte das coisas que a gente estuda na escola e que a gente não tem vários pontos de contato, isso é esquecido. Inclusive, tem um psicólogo chamado
Hermann Ebbinghaus, que já estudou isso, a curva da aprendizagem e do esquecimento. Em 90 dias, as chances são que nós esquecemos ali a maior parte daquelas coisas que nós estudamos anteriormente e que mais de 90%, e que a gente não teve outros pontos de contato. Então, pensando sobre isso, o que deveria ser ensinado na escola, na minha visão? Na visão desse movimento transformacional, para que o mundo fosse um mundo melhor, para transformar o mundo em um lugar melhor. A visão que eu gosto de trazer é a ideia de que os problemas não são construídos por pessoas. Então, o princípio é justamente esse, transformar pessoas. Estudar sobre o ser humano, sobre as emoções, sobre amor próprio, sobre autoestima, sobre resiliência, sobre criação de filhos. Entender mais sobre as suas próprias emoções, como o seu cérebro funciona. Um profundo processo de autoconhecimento deveria ser ensinado na escola, mas infelizmente não é. Perceba o seguinte, quantas vezes na sua vida você utilizou mitocôndrias, o seu estudo sobre mitocôndrias? Quantas vezes você usou isso? Agora, quantas vezes na sua vida você usou o seu estudo sobre química orgânica? E quantas vezes na sua vida você usou equações de logaritmo? Beleza, talvez algumas pessoas usam, mas a questão é, quantas vezes na vida de todos nós usamos as nossas emoções? Quantas vezes na vida de todos nós vamos precisar de amor próprio, de autoestima, de autoconhecimento? Quantas vezes na vida de todos nós vamos precisar lidar com o outro e lidar com nós mesmos? Quantas pessoas precisam criar filhos? Quase todo ser humano, algum dia, percebe, todo ser humano nasceu, ou seja, você é filho de alguém. E muitos seres humanos terão filhos, mas infelizmente não é falado na escola sobre criação de filhos, sobre gestão das emoções, sobre relacionamentos. Quase todo ser humano vai se relacionar, quase todo ser humano vai ter um relacionamento conjugal e ainda assim isso pouco é abordado na escola. Perceba o quanto nós precisamos entender mais do ser humano, de nós mesmos, das nossas emoções, de como o nosso cérebro funciona, entender inclusive estratégias para aprender a fazer dinheiro. Quantas vezes isso é ensinado na escola? Agora, na escola não é ensinado um monte de outras coisas que na maior parte das vezes nós não usamos. Mas você não usa dinheiro todos os dias? Mas você não usa suas emoções todos os dias? Mas você não usa o seu cérebro todos os dias? Mas você não se relaciona com pessoas todos os dias? E por que isso então não é ensinado? Essa é a pergunta que eu venho me fazendo há alguns anos, por isso o Movimento Transformacional nasceu, que é uma comunidade de pessoas de bem que tem esse propósito em comum, que acreditam nessa ideia de construir um mundo melhor através das pessoas, que acreditam nessa ideia de ser um ser humano melhor, de investir em si mesmo, que entendem e sabem que elas são causa sobre o que está acontecendo na vida delas mesmas. E elas sabem que se elas se transformam, elas podem iluminar o caminho dos demais, que elas podem fazer do mundo um lugar melhor. Essa é a filosofia do movimento transformacional. E vamos falar sobre isso, agora de forma muito profunda, através de uma história que eu gosto de contar, muito inspirada, como eu disse, em Fernão Capelo Gaivota e também no mito da caverna de Platão, só que com uma visão muito minha, que eu fui colocando aqui de uma forma muito mais contemporânea para trazer essa visão do movimento transformacional. Perceba o seguinte, imagine essa cena, imagine um ratinho que está vivendo em uma gaiola. Imagine esse ratinho vivendo em uma gaiola. Vai ser importante você pensar sobre essa história para entender a ideia de transformar o mundo, de transformar as coisas. Esse conceito que eu vou passar aqui, sozinho, vai transformar a vida de muita gente. Vai fazer com que muita gente tenha insights poderosos para, de alguma forma, melhorar o próprio relacionamento, de alguma forma, entender mais estratégias para fazer mais dinheiro, para gerir melhor as próprias emoções. Esse conceito aqui pode transformar profundamente a sua vida, dependendo de como você utilizá-lo a partir de agora. Então, preste atenção e faça essa viagem junto comigo. Imagine um ratinho que está vivendo em uma gaiola. Visualize aqui, como se tivesse uma gaiola e o ratinho vive ali dentro. E ele vive lá dentro, lá ele tem ração. E ele sobrevive com aquela ração. Ele está seguro, está bem, tem a ração, ele está tranquilo. Só que, será que ele está tranquilo mesmo?
ele conhece aquela gaiola. E ele acredita e tem certeza e convicções absolutas de que aquela gaiola é todo o mundo, que aquilo é o mundo, que a realidade é assim. Ele até tem uma rodinha para brincar, uma rodinha de ratos. Lá tem vários outros ratinhos também, e ele brinca e ele acredita que a vida é assim. E é só isso que a vida vai oferecer para ele, porque quando ele nasceu, ele já estava em uma gaiola. E porque ele já estava em uma gaiola, o que mais ele poderia querer da vida? Ele não tem como querer algo mais do que aquela gaiola. Ele nasceu ali. O que ele pode fazer, afinal? E ele vive ali, ele vai para a rodinha dos ratos, ele se diverte na rodinha dos ratos ali, e todo final de semana ele brinca e roda na rodinha dos ratos e ele volta e percebe que, peraí, a minha vida está passando. Mas eu não sei, será que eu estou escolhendo a minha vida ou será que eu estou deixando essa vida passar? Alguns ratinhos começam a se fazer essa pergunta. Outros passam a vida inteira ali indo para a rodinha dos ratos e nem sequer percebem que estão vivendo dentro de uma gaiola. E nessa metáfora, perceba que um dos ratinhos, ele começa a ficar incomodado e ele começa a andar pela gaiola. Certo dia, ele não vai brincar na rodinha como todos iam, ele começa a andar pela gaiola. E ele descobre que na gaiola tinha uma portinha. E essa portinha, por incrível que pareça, estava aberta. A porta da gaiola sempre esteve aberta. Ela nunca esteve fechada. A questão é que ninguém sequer se questionou a ponto de sair andando pela gaiola e dar uma olhada para ver se tinha alguma coisa a mais. E quando ele percebe que aquela portinha da gaiola estava aberta, ele toma consciência. Peraí, existe um mundo lá fora. Essa gaiola estava aqui antes de mim, mas peraí, eu não preciso viver nela. Eu não preciso viver nessa forma que me puseram. Eu não preciso continuar conformado, porque existe um mundo lá fora. Nesse momento, o ratinho tem medo. Nesse momento, ele chega a se questionar, pensando até, nossa, será que eu vou? Será que eu saio dessa gaiola? Será que eu vou testar, fazer algo novo? Será que lá fora eu vou sobreviver? Por quê? Porque aqui na gaiola eu tenho ração dos ratos. Lá fora, e se eu não tiver ração? E se não tiver nada? E se eu voltar e não conseguir entrar na gaiola de novo? O que eu faço? Nesse momento, é um momento de um conflito interno muito grande que esse ratinho vive. Mas ele decide sair e ver o mundo lá fora. No momento, ele até chega a contar para os outros ratos que a portinha estava aberta. Os outros ratos riem dele, dizem para ele que está louco, que ele está alucinando, que não é assim, que a vida é ali dentro da gaiola mesmo, e que se ele fizer isso, ele vai morrer. Que não é certo. Inclusive, as pessoas que vão sair dali, geralmente, não vão se dar bem. Eles vão dizer para ele que ele vai morrer de fome, que lá fora não tem ração, que lá fora é perigoso, que lá fora ele pode descobrir quem ele é. Perceba isso, ele pode descobrir quem ele é. Isso é o que ele percebe. As pessoas dizem para ele como ele deve viver. E ao dizer tantas vezes como ele deve viver, ele percebe que, peraí, e se lá fora não tiver alguém impondo tão fortemente a forma que eu devo acreditar sobre a vida, sobre mim, sobre os outros? E ele decide, ele sai da gaiola, mesmo todo mundo chamando ele de louco, as pessoas dizendo que ele é louco, poucas pessoas dizem ou pensam sobre a ideia, a possibilidade de ter algo realmente que seja interessante fora daquela gaiola. E ao viver no mundo lá fora, ele passa por desafios. A vida não se torna mais fácil porque ele está fora da gaiola, não. A vida não necessariamente é uma linha reta. Ele passa por desafios, ele tem que conseguir a própria comida, ele chega a pensar em desistir, tem momentos que ele pensa, por que eu fui sair daquela gaiola? Será que eu estava certo realmente de tentar viver desse lado de fora da gaiola? E nesse momento que esse conflito interno acontece, ele dá uma olhada para a gaiola e se lembra, caramba, não, nunca mais. Sabe por quê? Quando você vê, não dá para desver. Como Einstein já dizia, uma mente que se expande a uma nova ideia não volta ao seu tamanho original. Mas parafraseando, a minha ideia sobre essa frase é, quando você vê,
não dá para desver. Isso é muito profundo, porque ele não cabia mais naquela forma, que era aquela gaiola. Ele não servia. Ele não estava mais conformado. Ele já, aquilo não, sabe? É como se o sapato, a roupa velha não servisse mais. Como se o sapato velho não servisse mais, a roupa velha não servisse mais. Ele não aceita, mas ele não consegue mais viver naqueles moldes, naquela forma, naquela gaiola. E no mundo lá fora, mesmo com todos os desafios, ele começa a encontrar ele mesmo. Ele começa a se encontrar de forma tão profunda, se conhecer de forma tão profunda, e ele percebe que ele cria as oportunidades dele, ele cria os próprios resultados dele. Ele percebe que o mundo começa a ficar cada vez mais maravilhoso. Mas quem se transformou nessa jornada foi ele mesmo. Não foi o mundo lá fora. O mundo lá fora sempre esteve. É talvez ele que não estivesse sabendo enxergar toda aquela beleza que já existia. Então, esse ratinho que agora vivia no caminho, nesse mundo lá fora, ele se encontra com outros ratinhos que vivem no mundo lá fora. E um dia, esse ratinho começa a entender mais como as coisas funcionam, de tal forma que ele passa por perto de uma outra gaiola. E ao passar por perto de outra gaiola, ele percebe que, caramba, os ratinhos, assim como ele vivia antigamente, viviam naquela gaiola sem entender que existia um mundo do lado de fora. E sabe o que ele faz? Ele abre a portinha da gaiola pelo lado de fora, para que outros ratinhos tenham a oportunidade de viver a jornada que ele viveu, para que ele possa contribuir e dar de volta, para despertar outras pessoas. E essa analogia, essa história que eu compartilhei aqui, ela é muito profunda. Ela fala profundamente sobre a nossa vida, sobre a nossa própria história, sobre a visão que nós temos sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre a vida, sobre a jornada nossa aqui na Terra. E para exemplificar isso, deixa eu pegar aqui umas canetinhas, eu vou escrever aqui no quadro. Eu não sei se vocês conseguem ver, eu desenho uma pirâmide, que eu chamei de pirâmide transformacional, que eu mesmo desenvolvi, fundamentada nessa história que eu compartilhei com vocês. E a base dessa pirâmide é onde existem os figurantes. Quem são os figurantes nessa história? Lembre-se, nós vamos transformar o mundo em um lugar melhor. Como fazer isso? A base dessa pirâmide aqui, os figurantes, são aquelas pessoas que estão vivendo dentro da gaiola. Aquelas pessoas que olham para a jaula dos ratos e acham é assim mesmo. As coisas são assim, não dá para mudar, as coisas são assim mesmo. Por quê? Porque quem estava aqui, quem está aqui, ele nasceu em algum local onde a língua que ele fala já foi imposta, a religião que ele tem provavelmente foi imposta. Você sabia que inclusive a religião que você tem, que eu tenho, que qualquer pessoa tem, foi ensinada a nós? Perceba que você aprendeu a acreditar na crença, na sua religião, porque alguém te ensinou assim durante a sua jornada. Perceba que a língua que você fala, o português que você fala, foi ensinado por alguém. Perceba, inclusive, a forma de amar que você tem foi ensinada, mesmo que você não tenha tomado consciência sobre isso. A relação que você tem com o dinheiro, a relação que você tem com você mesmo, sem que você perceba. Você veio aprendendo isso durante toda a sua jornada. E essa questão é que poucas pessoas percebem que isso daqui foi construído e imposto, como se viver naquela forma fosse a única forma possível, como se não fosse possível pensar e acreditar em outras coisas por si mesmo, além do que impuseram e te fizeram acreditar. E perceba o seguinte, o papel de figurante, ele é composto por mais ou menos 90% da população, talvez mais. Praticamente, a grande maioria das pessoas vivem nesse papel de conformidade. O que é conformidade, Romani? Imagine uma forma, e aí você coloca ali algo naquela forma e fica conformado. Está naquela forma. E quando você tira, está até o molde daquela forma. Agora, o que é estar desconformado? É justamente quando aquela forma não serve mais, quando a roupa velha não serve mais. E perceba o seguinte, esse papel de figurante, algo que caracteriza ele profundamente é a ideia de culpar os outros, de muitas vezes reclamar das situações, a ideia de que, peraí, você não sabe o quanto é mais difícil para mim. Romani, você não sabe o pai que eu tive. Romani, você não sabe como a minha mãe me tratava. Isso aqui são falas de pessoas que vivem no nível de figurante.
Pessoas que vivem no nível de figurante, muitas vezes, colocam a culpa que seja no marido ou na esposa, ou nos filhos, ou na situação que estão vivendo. Pessoas que vivem no nível de figurante, às vezes culpam o presidente, ou o prefeito, ou algo que esteja acontecendo na situação, ou que seja a situação global do planeta ou do país, não importa. Eles querem, lá fora está assim. Mas perceba isso. Como eu posso culpar o vento se foi eu quem deixei a janela aberta? Pense nessa frase. Como eu vou culpar o vento se foi eu quem deixei a janela aberta? Romani, mas como assim eu deixei a janela aberta? Veio, por exemplo, a pandemia, o Covid-19, mas não tinha o que eu fazer. Perceba o seguinte, o Covid-19 veio para todas as pessoas e tiveram pessoas crescendo nessa mesma fase que talvez tiveram pessoas quebrando negócios. Eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples, eu estou dizendo que é possível ter um olhar diferente. Exemplo, eu trabalhava com treinamentos presenciais e eu fiz literalmente centenas de treinamentos presenciais. E aí veio a pandemia, nós criamos um movimento transformacional, que é uma comunidade de membros, onde eu coloco todos os meus melhores conteúdos, todos os conteúdos do movimento transformacional com dezenas de formações e treinamentos, processos de autoconhecimento muito profundo sobre a vida, sobre si, entender profundamente sobre psicologia, sobre o cérebro, sobre essas questões que para mim deveriam ser ensinadas na escola, mas infelizmente não são. E só de 2020 para 2021, milhares de membros entraram no movimento transformacional. Nós nos tornamos a maior comunidade do mundo nessa área de pessoas que acreditam na ideia de fazer do mundo um lugar melhor através das pessoas, tanto com profissionais da área do desenvolvimento humano, quanto com pessoas que usam desses princípios na própria vida, que usam essas ferramentas para se transformar e que trabalham nesse processo de amadurecimento do eu, que saem do papel de figurante e vão para o próximo nível. E para entender mais sobre isso, perceba, enquanto eu coloco a culpa, que seja na pandemia, que seja no meu chefe, que seja na minha esposa, no meu marido, no meu filho, em quem for, eu estou dizendo que eu estou na gaiola. Eu estou dizendo que, peraí, as coisas são assim mesmo, eu não posso mudar. Perceba o seguinte, o quanto é profundo esse papel de figurante. O dinheiro que você tem. Perceba o quanto nossas crenças são enraizadas. Por isso, eu digo que nós vivemos em algum estado de hipnose. O objetivo com a metodologia transformacional não é colocar ninguém necessariamente num estado alterado de consciência. Não, isso para mim é maluquice. A ideia é o contrário, é ajudar a pessoa a ganhar consciência. A ideia é promover um amadurecimento do eu, é promover autoconhecimento, é promover um ganho de consciência de tal forma que as pessoas vão sair do estado de hipnose que elas se encontram para entrar num estado de hipnose muito mais consciente. Como assim estado de hipnose, Romani? Perceba o seguinte, esse papel de figurante, o seu corte de cabelo, você acha que você escolheu o seu corte de cabelo? O seu corte de cabelo muitas vezes foi influenciado por alguém. E não tem problema ter sido influenciado por alguém. A questão é tomar consciência disso. A roupa que você está usando agora, você acha realmente que você escolheu essa roupa? Perceba como os seus construtos pessoais são muito fruto daquilo que você veio vivendo até então, de tal forma que é como se aquela gaiolinha ali fosse a realidade. E que se eu questionar algo, peraí, e se eu quiser escolher ser eu mesmo nesse negócio aqui? E se eu começar a me enxergar como criador do que está acontecendo no mundo e não como simplesmente uma consequência do que está acontecendo no mundo? Essas são perguntas que o protagonista começa a se fazer. Isso é tão profundo que o próprio dinheiro, pensa sobre isso. Escreve inclusive aqui nos comentários sobre essa questão do dinheiro. Se você nunca tinha parado para pensar sobre isso, escreve nos comentários aqui que caiu fichas, nossa, um insight poderoso, escreve sobre isso aqui. Por quê? Eu quero saber. Escreve aí, eu nunca tinha pensado sobre isso, se for o seu caso. Que imagina isso, o dinheiro. Se eu entrego, por exemplo, R$1.000 para você ou para alguém, por que esses R$1.000 valem R$1.000? Porque você acredita e outras pessoas também acreditam. É uma crença compartilhada. Percebe que isso é um estado de hipnose
que eu, você e outras pessoas estão vivendo, inclusive você foi ensinado a acreditar que aquele dinheiro vale alguma coisa e várias outras pessoas no seu grupo social também foram ensinadas nessa mesma crença. E só funciona dentro daquela gaiolinha que nós estamos vivendo. E se você sai daquela gaiolinha, aquele mesmo dinheiro pode não ter o menor valor se tem uma outra pessoa que não acredita nele. Romani, não, mas existe uma... Hoje estamos globalizados e o dinheiro vale em qualquer... Cara, percebe que ele só vale porque tem pessoas que acreditam nele. Isso aqui é um exemplo claro. Se você chegar numa tribo, talvez lá na África ou mesmo indígena em algum local, que eles nunca tenham visto papel moeda. Você pode chegar lá com a maleta com 10 milhões de dólares e oferecer a troco de um pedaço de carne, eles não vão querer. Ou de um pedaço, de um pouquinho de comida, eles não vão querer, porque aquilo não tem a menor serventia para eles, porque eles não compartilham da mesma crença. Então percebe que o dinheiro foi ensinado, percebe que o dinheiro ele foi conformado a nós, percebe o quanto isso é profundo. E perceba que o dinheiro, inclusive, é uma das crenças que a maior parte das pessoas compartilham, mas tem outras crenças, o sistema governamental, o sistema judiciário, ele funciona porque várias pessoas compartilham uma crença em comum. Quando alguém chega e fala, esse documento vale tal coisa, é porque uma comunidade acredita nessa mesma ideia. Se um grupo de pessoas não acreditasse, não teria nenhum tipo de valor. Isso é muito, muito profundo. E quanto mais dificuldade uma pessoa tem para entender isso, mais ela tende a estar vivendo no papel de figurante. O papel de protagonista não é que ele não tenha aprendido coisas com outras pessoas e não tenha várias crenças que foram de alguma forma impostas a ele. A questão é que ele percebeu isso. O papel de figurante, ele vive assim, de tal forma que ele não sei nem se seria vive a palavra, mas quase que sobrevive. É quase que um piloto automático. As coisas vão acontecendo, ele está na rodinha dos ratos. O papel de protagonista é aquela pessoa que descobriu a porta da jaula, da gaiola aberta. Olha o quanto isso é poderoso, gente. Ele percebe. E o que acontece no papel de protagonista? Ele começa a perceber que os resultados que ele tem são frutos dele mesmo, das habilidades que ele tem, daquilo que ele sabe. Ele começa a entender o quanto ele é causa, o quanto ele cria o mundo e dessa forma ele começa a investir em si mesmo. Ele começa a se desenvolver. Muitas vezes quem entra nesse papel de protagonista começa a investir em treinamentos, começa a investir em si mesmo, porque ele entende que se ele se transforma, os resultados dele começam a melhorar. Enquanto que esse nível mais abaixo da pirâmide é aquele tipo de pessoa que você pode colocar a oportunidade na frente dele e ele não enxerga. Porque quando o discípulo está pronto, porque quando o discípulo não está pronto, ele nem consegue enxergar o mestre. E quando o discípulo está pronto, ele vê o mestre. Não é que o mestre aparece, é que ele passa a enxergar os mestres. Ele passa a enxergar a porta da gaiola aberta. E aí aqui, o protagonista começa a tomar o controle da própria vida. Ele começa a assumir as rédeas, o controle da própria vida. Ele começa a se desafiar. É quando, inclusive, muitas vezes, as pessoas são chamadas até de loucas aqui. Até se tem muito tempo que não estão te chamando de louco, cuidado. Pode ser que você está ficando aqui no papel de figurante. Cuidado. Por quê? Porque o protagonista, ele começa a descobrir quem ele é. E quando você começa a descobrir quem você é, algumas pessoas vão dizer coisas diferentes, que não pode ser assim, que tem que ser de outra forma, vão querer te conformar de alguma forma. E nesse ponto, você começa a ter, inclusive, mais tolerância. O papel de protagonista aqui, por que ele gera mais tolerância? Ele gera mais tolerância justamente porque ele percebe e sabe, cara, inclusive a religião que eu tenho foi ensinada a mim. Então, se alguém tem uma religião diferente da minha, seria ignorância eu ficar achando que eu sou o único detentor da verdade e querer impor isso para os outros. Aquelas pessoas que são muito dogmáticas, muito, sabe, que tem uma crença muito, vou colocar aqui assim, inflexível, tendem a estar no papel de figurante. Por quê? Porque essa questão de uma crença muito inflexível, principalmente se essa crença foi ensinada a elas, provavelmente papel de figurante.
A pessoa que entra no papel de protagonista, ela tem mais tolerância e ela é uma pessoa muito mais, eu vou dizer a palavra humana, porque ela desenvolve mais empatia. E empatia, inclusive, é até diferente de compaixão, porque compaixão é meio que se colocar no lugar do outro. Mas empatia não é nem se colocar no lugar do outro, é sentir o que o outro sente. É um pouco diferente. Por quê? Porque eu posso me colocar no lugar do outro e mesmo assim pensar assim, então se ele vai ficar mal com aquilo ali, eu vou fazer mal para ele, porque aí eu sei que ele vai ficar mal. Não, empatia é, eu vou sentir o que o outro sente. Ou seja, eu não vou fazer mal para o outro porque eu sei que ele vai ficar assim, eu vou sentir assim também. Então, olha o quanto isso é poderoso e profundo. Eu começo a ter mais empatia. Eu começo, de alguma forma, a me conhecer mais. Eu conheço mais quem eu sou nesse momento. As dúvidas, aquelas coisas, nesse papel de figurante aqui, é tão forte que quando alguém chega e fala algo, a pessoa tende, inclusive, a ficar mais ofendida, a pessoa tende a ficar mais abalada. Aqui, no papel de protagonista, ele pode até se sentir, de alguma forma, ali, inconformado, mas ele sabe ele começa a saber cada vez mais quem ele é. Então, por cada vez mais saber quem ele é, ele entra num processo de, peraí, eu posso perdoar essa outra pessoa, posso compreender essa outra pessoa. E perdoar não significa que você concorda com o outro, mas significa que você olha e entende que você não vai ficar tomando veneno, torcendo para que a outra pessoa morra no seu lugar se é você que está tomando veneno. O perdoar significa amadurecer. Significa que aquela dor que alguém ou tentou te causar já não te incomoda mais. O perdoar significa libertar-se. Isso é tão poderoso que o protagonista, ele começa a desenvolver mais habilidades, ele começa a desenvolver mais crenças, ele começa a desenvolver mais coisas que vão ajudar ele a se tornar um ser humano melhor, que vão ajudar ele nessa jornada de viver do lado de fora da jaula. E agora vem o papel aqui do nível mais alto da pirâmide, que eu chamo de papel transformacional. Papel transformacional é o que eu quero convidar todos aqui que estão assistindo a viverem nesse papel cada vez mais. E eu vou ensinar um passo a passo de como cada vez mais se conectar com esse papel transformacional. Lembrando aqui, 90% da população talvez esteja nesse papel de figurante, 9,5% no papel de protagonista. 9,5% no papel de protagonista. Tem alguns protagonistas, isso é maravilhoso. E eu acredito, inclusive, que esse número tende a se aumentar com os anos. Eu acredito que, por exemplo, lá atrás, o número de protagonistas eram muito menores. O acesso à informação faz com que cada vez mais pessoas despertem. Se torne mais possível pessoas despertarem. Quanto menor o acesso à informação, mais o número de figurantes dentro de uma sociedade. Exemplo, o que acontece na Coreia do Norte. Infelizmente, quanto mais nós temos acesso à informação, lembrando que sabedoria é diferente do conhecimento de... Eu gosto de dizer que sabedoria só é real quando ela é colocada em prática, senão é uma divagação. Aqui, o protagonista tem um ponto que difere ele do transformacional. O transformacional é aquela pessoa que ela não simplesmente está se descobrindo, que saiu da gaiola, da jaula agora. O transformacional é aquele que passou por esse processo, ele já amadureceu e ele tem uma convicção muito forte, muito clara sobre quem ele é. Essa convicção clara faz com que ele não se abale como outras pessoas poderiam se abalar na mesma situação que ele se encontra. É uma pessoa que é muito mais fácil para ela resolver as coisas, não porque as coisas são mais fáceis para ela, mas porque ela passou de nível. É como se aparecesse um problema de nível 5. O figurante vai pensar que ele vai morrer com aquele problema. O protagonista, ele começa a se transformar para jogar no nível 6, para poder superar aquele problema. Inclusive, a palavra protagonista tem muito a ver com isso, porque protagonista não é aquele que a vida é mais fácil, é aquele que mais se transforma dentro de uma determinada história. Perceba, qualquer que seja o filme ou o livro que você assistiu, o que caracteriza um protagonista é que é o personagem dentro de uma história que mais se transformou. Percebe como começa a jornada e como termina a jornada e o protagonista, o que acontece com ele dentro dessa jornada, ele se transforma. E o papel transformacional vai além, porque é aquela pessoa que se transformou. E ele se transformou de tal forma que ele não precisa ir para o nível 6 para sustentar o problema de nível 5.
É como se ele tivesse um nível 8, 9, 10. Aquela pessoa que aquele problema nem sequer parece um problema. Inclusive, ele inspira outras pessoas. A forma como ele vive, a forma como ele leva a vida, parece que as coisas são mais fáceis para ele. As coisas para ele parecem assim, cara, é o tipo de pessoa que você olha e fala assim, se ele fizer, eu sei que dará certo. Porque ele é transformacional, ele vai além do nível de protagonista. O protagonista, ele ainda tem aqueles desafios muito maiores, ele tem aquela luta interna muito maior. O protagonista tem momentos, ele busca fazer o melhor, não simplesmente o que é falar assim, eu vou fazer o que é possível, é papel de figurante fazer o que é possível. Fazer o que é melhor é papel de protagonista. E papel de transformacional é exceder o que é melhor. O papel de transformacional, ele não se conforma, inclusive quando as coisas já estão boas. Ele transforma as coisas mesmo quando as coisas já estão boas. Isso são características do transformacional. O transformacional, ele sabe quem ele é de forma muito profunda e isso faz com que as pessoas olhem para ele, o admirem, que ele deixe as coisas melhores, que seja impossível ele ser ignorado. Porque por onde ele passa, ele transforma as coisas. As pessoas podem até não concordar com ele, mas você não consegue ignorar alguém que vive no papel transformacional. Ele transforma as coisas. São pessoas que voltam para ajudar no despertar de novos protagonistas, que tiram pessoas do papel de figurante, que transformam as coisas, que transformam o mundo e transformam muito, mesmo que seja através de uma pessoa. Não precisa ser necessariamente pensar assim, Romano, então você precisa de muito dinheiro para ser transformacional. Não. O que acontece é que para o transformacional, o dinheiro acaba sendo cada vez mais uma consequência, porque ele sustenta resultados melhores, ele sustenta habilidades melhores. Exemplo, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi é um exemplo dessa mentalidade transformacional. Mahatma Gandhi, ele não estava morando na Índia, ele não vivia ali na Índia não. Talvez você não saiba, mas Mahatma Gandhi era um advogado, vivia na Inglaterra, ele não precisava ficar lá, ter ficado na Índia com aquelas roupas e tudo mais. Estava lá, na Inglaterra, advogado, beleza? E aí um dia ele vai para a Índia para defender um caso. E quando ele vê todo o preconceito que existia lá, a colonização pela Inglaterra e tudo mais, ele fica indignado. Isso é um papel transformacional. Ele não aceita aquela forma que estavam colocando a Índia. E ele decide libertar a Índia. Ele decide libertar aquelas terras. E ele diz para ele mesmo, eu só saio daqui quando eu libertar essas terras. Isso é muito profundo, isso é muito forte. Isso é viver o papel transformacional. Ele não tinha dinheiro ali, não. Isso tem a ver com quem ele era. Ser a mudança que gostaria de ver no mundo. Isso é papel transformacional. Não é esperar que o mundo mude para que assim eu mude também. Esperar que o mundo mude para eu me transformar é papel de figurante. Esperar que eu me transforme para que o mundo se transforme é papel de transformacional. Por isso eu disse lá no início desse vídeo, se você pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que você mudaria? A minha resposta é eu mesmo. Porque eu sei que se eu me transformo, eu consigo transformar as coisas, consigo fazer através da minha visão, construir um mundo melhor. E o transformacional tem essa convicção muito forte. Exemplo, Mahatma Gandhi, como eu disse aqui. Outros exemplos, Walt Disney. Walt Disney, quando o Walt Disney morreu, é interessante a esposa dele, conversaram com a esposa dele para entender um pouquinho mais. O Walt Disney, ele foi demitido de um jornal por falta de criatividade. O Walt Disney, ele faliu o primeiro negócio que ele montou quando ele tentou fundar a Disney a primeira vez, faliu, deu errado. E faliu mais de uma vez, parecia que tudo ia dar errado. Inclusive, eu recomendo assistirem o filme Walt antes do Mickey. Mas o Walt Disney, ele realizou o sonho, se tornou um desenhista. Imagina o quanto isso era fora do comum naquela época que ele vivia. Mas, além de se tornar um desenhista, ele ajudou outras pessoas a poderem sonhar como ele, de tal forma que a Disney se tornou o que se tornou. E talvez você não saiba, mas o Disney, Walt, ele não conseguiu ver os parques da Disney pronto como a gente tem hoje. Ele não viu aqueles parques depois que terminaram. E chegaram para a esposa dele e falaram que pena que o Walt não conseguiu ver isso daqui, dessa forma que está maravilhoso hoje. E a resposta dela foi a seguinte, aí que você se engana, ele foi o primeiro a ver.
mesmo que ainda não estivesse acontecendo lá. Olha o quanto isso é profundo. Isso é visão transformacional. Transforma as coisas. Não aceita o padrão, o status quo. Ele entende o transformacional, que o mundo ele é construído por pessoas que não necessariamente são mais inteligentes do que ele. Isso daqui é extremamente poderoso. Exemplos também. Elon Musk. Elon Musk, ele disponibilizou as patentes do carro Tesla abertamente para que qualquer pessoa pudesse pegar essas patentes e construir carros elétricos de forma mais fácil, basicamente pegando as patentes da Tesla abertas na internet. Por que ele faz isso? Porque ele tinha um propósito, ele tem o propósito de possibilitar que a tecnologia avance e tenha cada vez mais carros elétricos no mundo. E se ele não disponibilizasse as patentes, ia ser mais demorado para que esse processo acontecesse. Então, ele torce para que o concorrente descubra algo novo para que ele também possa usar isso. Olha que isso é mentalidade transformacional, é uma causa, é maior do que você. Exemplo, o movimento transformacional. Quando eu olho para o movimento, sabe, ele é uma coisa que transborda. A ideia de fazer do mundo um lugar melhor através das pessoas, ensinar e principalmente não ensinar, fazer pessoas que as pessoas possam aprender, porque o aprendizado é diferente do ensino. Que as pessoas possam aprender coisas que muitas vezes não são ensinadas na escola, como isso daqui que vocês estão vendo, para gerar esse despertar. Isso é tão profundo que o transformacional ele não simplesmente descobre a portinha da gaiola aberta. Ele entende que ele pode construir a gaiola se ele quiser. Ele entende que ele pode abrir a porta da gaiola para que mais pessoas descubram e se desenvolvam, se descubram e se desenvolvam. Mas ele ajuda a construir as coisas. Porque o mundo que nós vivemos são construídos principalmente por pessoas. As coisas como você conhece, a língua que você fala foi em algum momento da história, ela foi desenvolvida por pessoas. A religião que você tem, as crenças que você tem, o conceito que você tem, inclusive de sociedade, inclusive sobre o dinheiro, foi construído por pessoas. E essas pessoas em nível transformacional são essas pessoas que transformam as coisas. E eu quero convidar cada vez mais você se aproximar desse nível. E um dos primeiros passos é sair daquele papel de vítima. É sair daquele papel de, não, para mim é mais difícil, não consigo, não sei se vai dar certo. Entrar no papel transformacional é essencial. Invista em si mesmo, invista em autoconhecimento. Isso, de longe, é o maior investimento que uma pessoa pode fazer na vida. Porque, lembra que eu disse aqui também lá atrás, problema de dinheiro não se resolve com dinheiro. Senão vira aquela questão dos 15 minutos de fama. Se você quiser transformar as coisas de fato, transforme você. Isso é o movimento transformacional na prática. Isso é fazer do mundo um lugar melhor na prática. Porque se você transforma uma pessoa em um ser humano melhor, o mundo não é mais o mesmo. Se você é um ser humano melhor, você transforma as coisas. E eu quero compartilhar com vocês princípios sobre pontos dessa pirâmide. Lembra que eu disse que o protagonista, ele em alguns momentos, mesmo ele faz mais do que o combinado, só que ainda assim tem momentos que tem desafios e ele pode parar mais ou tem muito mais dificuldade para vencer aqueles desafios. É aquele exemplo de aparecer um desafio nível 5, às vezes eu estou nível 3 e eu tenho que aprender e me desenvolver para ir para o nível 6, para romper aquele desafio, mas ele busca ir para o nível 6. Ele busca se desenvolver, às vezes ele está nesse processo. Enquanto que o figurante é aquela pessoa que se aparece um desafio nível 3, ele está nível 1, ele pensa assim, não dá, eu vou morrer, não dá pra mim, não tem como, o mundo é injusto pra mim, as coisas são assim, você não sabe, Romani, você não sabe da minha situação, eu não consigo porque eu tenho 3 filhos, e aí é muito mais difícil. O protagonista, ele olha e ele usa os 3 filhos como causa pra ir pro nível 6, eu vou conseguir ir pra esse nível 6 porque eu tenho 3 filhos. E o transformacional, isso é tão profundo, que ele não tem aquelas dúvidas malucas que às vezes o protagonista tem. Por mais que ele tenha, ele é muito maior do que elas. Ele dá muito mais ouvidos pro lado bom que existe dentro dele do que aquele lado que fica dizendo aquelas vozinhas malucas de que, cara, as coisas são assim mesmo, você não vai conseguir. O transformacional é aquela pessoa que, além de fazer mais do que o combinado, você pode ter certeza que ele vai, de alguma forma, resolver aquilo. Ele vai entregar muito mais. Mesmo quando tá bom, ele não se conforma só com o que tá bom. E ele sabe quem ele é.
de forma muito profunda. Exemplo aqui, ó, Ayrton Senna. Ayrton Senna, aquelas corridas que o Ayrton Senna corria e tudo mais, percebe que às vezes o repórter criticava, falando assim, que o jeito que você corre é perigoso e não sei o quê, e não sei o quê. E o Ayrton Senna olha e responde, cara, se não for para vencer, eu fico em casa. Se eles estão aqui, eles abriram brecha, eu vou passar. Porque ele sabe quem ele é. Isso é muito, muito forte. Isso cria identidade. Isso faz com que as pessoas se inspirem em transformacionais. As pessoas não se inspiram em figurantes. As pessoas se inspiram em transformacionais, em pessoas que transformam as coisas. Inclusive, a visão dos figurantes é muito construída por ideias que os transformacionais têm sobre as coisas. Isso é muito profundo. E agora, eu quero perguntar a você, escreve aqui nos comentários se você deseja ir para o nível transformacional. Se você deseja ir para o nível transformacional, se você deseja sair do papel de figurante, se você estava, ir para o protagonista, ou sair do protagonista e ir para o transformacional, escreve nos comentários próximo nível, para que a gente vá junto para esse próximo nível, que eu vou dar um passo a passo com características do transformacional, características que descrevem o transformacional. Eu vou escrever aqui no quadro e deixar listado essas características para que juntos nós possamos jogar num próximo nível. E a primeira característica que eu quero deixar aqui é a de que, vamos lá, errar rápido e aprender rápido. Isso é característica do transformacional. Ele erra rápido, ele aprende rápido. Essa ideia de que, peraí, não, quando estiver perfeito, quando estiver bom, eu começo. Isso daí não é a mentalidade transformacional. A mentalidade transformacional é aquela mentalidade que entende e tem a maturidade para entender que a linha do caminho não é reta. A pessoa, olha que louco isso, a pessoa no nível de figurante, ela é assim, ela está aqui e tem o ponto de chegada. Se a linha não for exatamente assim, ela não faz, ou seja, ela só faz o que é proposto para ela fazer. Exemplo, fala para ela fazer um negócio, ela faz o que é proposto para ela fazer. Então ela só segue a linha ali, ó. Esse é o papel de figurante. O papel de transformacional tem a ideia tão forte de que erra rápido e aprende rápido, que ele entende que se sai para lá, sai para cá, sai para cá, ele faz e chega mais longe. O papel de protagonista é aquele que ele deixa as coisas melhores, ou seja, ele se desenvolve. Às vezes ele até passa por alguns percalços, mas ele chega ali. Só que ele não consegue passar pelos mesmos desafios que um transformacional passaria. O protagonista, ele deixa as coisas melhores, ele evolui no meio do caminho. Agora, olha que lindo isso que o transformacional faz. Vamos lá. O transformacional é aquela pessoa que, se fizer isso, ele dá um jeito de chegar no próximo nível. Ele dá um jeito de se tornar o que ele deseja se tornar. O transformacional, ele olha para os desafios não como fracassos, mas como parte do caminho, não como... Porque para ele é muito claro que o fracasso e o sucesso não são opostos, que o fracasso é parte, caminho da jornada para chegar onde ele quer. Os nãos fazem parte do caminho e que o contrário do sucesso não é fracasso, é desistência. E ele sabe isso de tal forma que ele transforma as coisas. Ele tem essa mentalidade de errar rápido e aprender rápido. É o que faz ele, inclusive, entrar em ação, enxergar os próximos 20 metros. Pensa sobre isso. Eu, você, podemos não ter necessariamente toda a visão sobre o que vamos querer para a nossa vida. Mas eu sei o próximo passo que eu posso dar e você também. Romani, eu não tenho nem ideia. Quer ver? Olha que interessante. Imagina que você deseja viajar, sei lá, você deseja viajar para o Nordeste brasileiro e você está morando no Sudeste, como eu moro em Minas Gerais. E se eu quero ir para o Nordeste, talvez eu não sei para onde exatamente eu vou ir na estrada lá. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei o próximo passo. Eu sei, por exemplo, procurar no Google. Não, Romani, não, nem o Google. Beleza, eu sei entrar no carro. E ao entrar no carro, eu sei ligar o carro. Eu sei algum próximo passo que vai me deixar um pouco mais perto.
de onde eu quero chegar. E se eu errar em algum momento, eu vou aprender com aquilo. Eu começo a amadurecer. E olha, entenda isso. Errar rápido e aprender rápido não significa errar de propósito, não significa a ideia de pensar em fazer mal feito, não. É fazer o melhor que você pode, o melhor de você, dar o melhor de você com as circunstâncias que você tem, para que você possa aprender no meio dessa jornada. Errar rápido e aprender rápido é a mentalidade de entender que todas as pessoas que aprenderam a andar de bicicleta, em algum momento provavelmente caíram ao aprender a andar de bicicleta. Isso aqui é um exemplo? Você aprendeu a andar de bicicleta? Escreve aqui nos comentários. Se sim, as chances são que em algum momento, para aprender, você levou algum tombo. E isso faz parte da jornada. Errar rápido e aprender rápido. Isso aqui é tão profundo. Percebe o seguinte, Michael Phelps, para se tornar um medalhista olímpico, nadador reconhecido, ele teve que entrar na água a primeira vez. Ele foi uma criança, ele teve que aprender a nadar. Ele não nasceu nadando como Michael Phelps. Ele se desenvolveu para se tornar o Michael Phelps. A mesma lógica, se você pegar qualquer que seja, o Cristiano Ronaldo, se você pegar qualquer que seja a pessoa, o ser humano que seja, ele teve que começar aprendendo a dar os primeiros passos, a fazer aquilo as primeiras vezes. Se você pega o Usain Bolt, aquele cara que corre pra caramba, cara, ele teve que primeiro aprender a andar. Ele teve que primeiro dar os primeiros passinhos desengonçados e cair andando, assim como você. Então perceba o seguinte, aprender rápido e errar rápido tem a ver com desenvolver essa mentalidade. E entender que, peraí, aquele cara genial, o gênio, ele começou de alguma forma lá no início, assim como qualquer pessoa. Esse ponto aqui é muito claro na mentalidade do transformacional. Segundo ponto de mentalidade transformacional, a ideia de que o mundo está maravilhoso. O mundo está maravilhoso. Mas quem mudou fui eu. Mudou, fui eu. O mundo está maravilhoso, mas quem mudou fui eu. Esse princípio aqui, ele tem muito a ver com a ideia de entender que você é causa do que está acontecendo na sua vida. Que você cria o que está acontecendo na sua vida. Esse princípio aqui tem muito a ver com compreender que o comportamento do outro é fruto da forma que você se comporta com ele. Olha o quanto isso é profundo. Romane, mas você não sabe, olha o que meu filho está fazendo comigo. Fruto do seu comportamento. Olha como a pessoa está me tratando. Olha isso como fruto do seu comportamento. As pessoas em nível de figurante, ela olha e fala, é injusto, não sei o quê, o outro não sei o quê. Beleza. A pessoa que tem essa mentalidade, o mundo está maravilhoso, mas quem mudou fui eu, fala assim, cara, mas aquele cara é horrível e trata os outros mal, não sei o quê. Então, quem pensa, o mundo está maravilhoso, mas quem mudou fui eu, nem se relaciona com esse cara. E se ele for ruim mesmo, você nem enxerga esse cara no mundo. Ele não passa no seu radar, no seu viés, ele não, no seu filtro. Ele já filtra esse tipo de pessoa. E outra, que outras pessoas às vezes chegam e falam assim, cara, esse cara, o povo começou a falar mal dele. Esse cara que muitas vezes disseram mal dessa pessoa, vai te tratar bem, sabe por quê? Porque você sabe quem você é. E você sabe que o seu comportamento gera o comportamento do outro. O mundo está maravilhoso, mas quem mudou fui eu. Te traz a noção e a clareza muito forte de que, peraí, se as coisas estão como elas estão, é mérito seu. O resultado que você tem financeiro é mérito seu, o resultado que você tem nos seus relacionamentos é mérito seu, o resultado que você tem na sua qualidade de vida é mérito seu. E isso transformacional tem muito forte dentro de si. Ah, Romane, mas eu não sei o quê. Papel de figurante, quando você pensa assim. Ah, Romane, mas não sei o quê. Você não sabe o quanto meu pai foi duro comigo. Você não sabe o pai que eu tive. Essa fala, se você quiser ter ela, tudo bem. Só que entenda, isso é fala de figurante. E eu não estou dizendo que, cara, a vida foi fácil para o transformacional, não. Eu estou dizendo que ele faz ela ser fácil justamente pela forma que ele lida com as situações. Olha o quanto isso é profundo, poderoso. Olha para qualquer coisa que acontece na vida de um transformacional, ele lida com essa coisa muito mais como aprendizado
do que como desafio. Porque só tem dois caminhos para o transformacional. Ele sempre ganha, porque ou ele aprende ou ele comemora. Ou ele aprende ou ele comemora. Isso é a visão de um transformacional sobre o mundo. Aconteceu coisa boa? Comemora, celebra. Aconteceu coisa ruim? Aprende com aquilo. Isso, inclusive, tem fundamentos até na filosofia, no estoicismo, por exemplo. Essa ideia de o mundo está maravilhoso, mas quem mudou fui eu. De olhar para as situações, entender que você cria aquilo para a sua vida, entender que, peraí, você é muito mais causa do que consequência e que, cara, se acontece momentos desafiadores, aquilo vai te preparar, vai te transformar em um ser humano melhor, e é melhor que você olhe assim, do que ficar reclamando da situação. E se acontece coisas boas, agradeça. E essa filosofia aqui faz com que você possa criar muito mais oportunidades para a sua vida. Inclusive, essa próxima é justamente a ideia de que oportunidade se cria. O transformacional tem isso muito forte dentro dele. Oportunidade se cria, oportunidade se cria. Oportunidade se cria. Esse princípio de que oportunidade se cria é justamente a ideia de que você não precisa depender da sorte. Romano, então quer dizer que sorte não existe? É óbvio que existe. Existe sorte. Quer um exemplo? Eu dei sorte de não nascer em, sei lá, um local muito pobre da África, onde eu não teria acesso nem à internet, nem nenhum tipo de conhecimento que eu tive. Mas, apesar de, percebe histórias como quem já assistiu aquele filme, O Menino que Criou o Vento, inclusive uma recomendação. A ideia é que eu posso fazer o melhor que eu posso com as situações que eu tenho para transformar as coisas. Essa é a mentalidade do transformacional. Ele entende que a oportunidade se cria. Não é aquele tipo de pessoa, as coisas vão acontecer para mim e se não aconteceram foi injusto. Olha essa metáfora. Imagine um navio que você está esperando ali que passe. Imagine que todas as pessoas do Brasil estivessem vivendo na beira de um porto. E cada pessoa tivesse um propósito, que fosse para ir para um país diferente. Exemplo, que o João tivesse o propósito de ir para o Egito. E o José, o propósito de ir para a França. E você, o propósito de ir para os Estados Unidos, por exemplo. Então, imagine essa situação. Aí o João, ele pode ficar lá parado, esperando a vida passar, as coisas darem certo, para que apareça um navio, e esse navio vai falar assim, ô João, vem aqui que nós estamos indo para o Egito, você quer carona? O João espera essa oportunidade. E, às vezes, a oportunidade não acontece, aí o João reclama da vida que ele não teve oportunidade na vida. Enquanto que o José, que deseja ir para a França, ele começa a fazer um pouco diferente. Ele começa, pelo menos, pedir informação. Ele começa a falar assim, cara, como que eu chego lá na França? Ele começa a falar assim, quais épocas que passa mais navio que leva para a França? Enquanto que o José nem sai de casa, muitas vezes ele sai. Então, às vezes, passou navio que ia para o Egito e ele nem viu. Então, o José, ele olha ali e ele começa a entender, peraí, eu posso ir para a França porque eu vou entender aqui os princípios e dar um jeito de entender quando o navio para a França passa e vou fazer isso acontecer. Ele fica mais atento a essas oportunidades. Ele não fica em casa esperando alguém contar para ele que dia que o navio vai passar. Ele busca informações, ele se desenvolve e de alguma forma ele tem muito mais chances de chegar até a França. Agora, eu quero convidar você, no papel de transformacional, não esperar nem que o navio passe. Você pode construir o seu navio se você quiser. Você pode questionar o status quo e pensar em ir de avião ao invés de navio, enquanto que as outras pessoas estão lá, pensando só na possibilidade do navio. Mas por que não? Por que não fazer diferente? Por que não transformar as coisas? Santos Dumont não questionou e inventou o avião? E essa oportunidade se cria tem muito a ver com isso. Peraí, Romani, mas e se eu não der sorte? Mas e se você treinar a sua tripulação? E se você começar a aprender a língua que você quer aprender que você vai precisar antes de ir para lá? E se você começar a entender sobre navegação? E se você entender e fazer o que for preciso para chegar onde você quer chegar? Ou que seja sobre voos e assim por diante. O papel transformacional é aquela pessoa que ele não está esperando o navio passar. Ele cria
a oportunidade do navio, ele cria o próprio navio, ele treina a própria tripulação. Ou ele vai de avião, ele aprende a pilotar o avião se for necessário. O papel de transformacional, ele entende isso muito forte, de que oportunidade se cria. E é aquela questão, todo mundo quer uma porta aberta, mas quantas portas você está abrindo para que o universo conspire a seu favor? O transformacional, ele abre portas. O transformacional, ele abre mais portas do que provavelmente qualquer outro tipo de pessoa que não seja transformacional. Por quê? Porque ele sabe que ele não pode depender da sorte. Então, abrir portas, fala, nossa, parece que as coisas são mais fáceis para ele. Todo lugar que ele vai tem oportunidade. É claro, ele abre portas. Ele gera oportunidade para outras pessoas, então tem pessoas que vão ficar gratas de dar essa oportunidade para ele, porque ele abre portas. Todo mundo gostaria de uma porta aberta, mas quantas portas você está abrindo para que o universo conspire a seu favor? Vou te dar um exemplo. Olha, tem gente que chega e fala assim, Romani, eu gostaria de uma oportunidade, eu gostaria de trabalhar com você e eu sei fazer, um exemplo aqui, criação de artes. Aí o cara chega me vendendo o trabalho dele. Beleza, esse papel, pelo menos ele tentou buscar alguma coisa. Mas isso não é mentalidade transformacional. Oportunidade se cria é a ideia de que, peraí, ao invés de esperar, pedir algo, pensa isso. Eu já gerei valor para outra pessoa antes de pedir algo em troca? Isso é muito forte. Olha que legal. Se eu sei que oportunidade se cria, imagine que eu vou fazer esse mesmo pedido sobre trabalhar com design para alguém. Eu chego, olho sobre o perfil da pessoa, as coisas da pessoa, e eu mando um portfólio com várias artes já prontas. Eu falo, olha, isso daqui eu preparei, é um presente para você, e fala sobre o perfil, algumas coisas, algumas ideias que você trouxe, e fala, olha, se você gostou, depois você me fala que a gente pode fazer mais dessas por um preço X ou alguma coisa, ou você me fala, me dá um feedback aí, conversa com a pessoa vai te agradecer e você tem muito mais chance de fechar um negócio com ela. A mesma coisa vale para tudo na vida. Todo mundo gostaria de uma porta aberta. Quantas portas você está abrindo para que o universo conspire a seu favor? O figurante é aquele que sai pensando assim, eu vou entregar currículo nos lugares. E aí ele não tem oportunidade, ninguém me dá oportunidade. O transformacional, ele não sai pensando em entregar currículo só nos lugares, não. Isso é o mínimo. Isso daí, para conseguir um trabalho, ele cria oportunidades. Imagina que o cara vai trabalhar de pedreiro. Ao invés de falar assim, ó, meu currículo, tá louco. Ele chega e ele mostra, ele sabe que ele gera resultado. Ele pode chegar num local e falar, cara, eu vou trabalhar aqui, faz o seguinte, eu vou trabalhar aqui 2 dias para você e se eu não for o melhor pedreiro daqui, você não precisa nem me pagar nada. É a ideia de ambição e contribuição. Fala, transformacional. Se você gostou desse vídeo, lembra de se inscrever no canal, lembra de deixar o gostei aqui também. E na próxima semana a gente continua com a parte 2 do vídeo. Se você está assistindo no futuro, você já pode assistir a parte 2 agora, vai estar aqui em algum lugar dessa tela. E lembra de deixar também seu comentário sobre o que você está achando, com sugestões de temas aqui também. Todas as quartas-feiras, 2 horas da tarde, entra aulas ao vivo aqui nesse canal do YouTube. Todas as segundas-feiras, vídeos novos também. E vamos junto, fazer do mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores. Coloca aqui os seus insights até agora aqui nos comentários. Grande abraço, te vejo no próximo nível. Valeu, até semana que vem.